falo assim, a questão do respeito hoje é muito importante. Acho que a palavra de tudo que a gente falou, que a gente bateu no ego, bateu no garotão, na garotona e tal, mas quando tem um respeito, principalmente para si próprio, né? Que não é ego, é o respeito com a sua imagem, sim, contigo mesmo. Tem coisas, cara, que você pode também abrir mão para um bem maior. Sim. Assim como a mãe também, ou o pai que está divorciado ali, fala, não, isso aqui eu vou fazer porque tem um rompimento ali que precisa de uma atenção, porque esse rompimento tem a criança. Então se as pessoas fossem pensar, a gente não teria briga. Por quê? Vamos lá. Quando tem filhos, você tem que colocar como o bem maior o filho. Prioridade. Então, prioridade é o filho. Então, se eu quero deixar meu filho numa situação onde ele vai ser amado, respeitado, bem cuidado, e onde ele vai crescer absorvendo características da mãe, características do pai, eu preciso respeitar a pessoa que está do outro lado, mesmo que eu não vá ficar mais com ele, que não deu certo, me traiu, aprontou, mas eu preciso respeitar. Por quê? Porque tem um bem maior, que é o filho. Agora, quando não tem filho, aí entra num ponto que você acabou de falar, o autorrespeito. Eu vou me sujeitar a essa baixaria toda, tal? Para quê? Para quê? A outro lado também deveria pensar assim, para que eu vou entrar nesse clima? Que a gente vai ter perda patrimonial, a gente vai ter perda emocional, a gente vai perder dias nesse conflito, e esse conflito não vai dar nenhum retorno positivo para a gente. Então, para que eu vou me sujeitar a isso? Se as pessoas pensassem assim, advogado passava fome. Passava fome. Agora o que acontece? Facilitaria alguns meios também. Nós temos uma turma de advogados. Meu Deus. Falou sobre a parte que fomenta do advogado. Como dá dor de cabeça? Advogados que ficam assim. Advogados. Eu posso ser um advogado pró-mulher e não ficar instigando mulher a fazer certas situações. Eu já cometi esse erro. Alguns vídeos meus lá atrás eu falava o vagabundo, o safado, tal. E eu lembro dessa fase sua. Sim, assim. Eu entrei nessa fase. Por quê? Não, mas dá uma hypada na internet também. Sim, essa fase é a fase ali para hypar na internet. Só que chega uma hora que você fala assim, eu sou um desserviço ambulante. Mas nós temos uma geração, uma turma de advogados. E tem que não faz essa autocrítica também, não, né? Advogado com 1 milhão de seguidores, que é assim, a mãe isso, a mãe pode, a mãe isso, a mãe aquilo, a mãe pode tudo. O pai é um vagabundo, o pai que dá R$300. Rapaz, para com isso, sabe? Cada caso é um caso. Se tratar de forma genérica, você acaba instigando quem não quer brigar a brigar. Assim como tem, aí são advogadas, geralmente, que defendem homens, que elas colocam tudo que a mulher faz, a mulher apanha. Tem uma cena da mulher apanhando, e a advogada é capaz de falar assim, se apanhou é porque aprontou alguma. Tinha motivo. Olha, não é bem que ela apanhou, ela caiu aqui, ó, não foi o cara que empurrou, ela caiu. Então, assim, as pessoas começam a desvirtuar comportamentos para fomentar likes e clientes. Eu ia falar isso agora. Isso provavelmente deve dar um boom gigante absurdamente na carreira da pessoa, porque ela começa a fomentar isso em busca de like. Só que isso começa a virar uma verdade absoluta na vida dele. Jim, você ser um advogado pró-família hoje, você está contra o sistema, você não ganha likes. Você não vai ganhar likes. Não tem likes para quem fala assim, eu defendo, eu advogo para famílias. Não tem likes. Você tem like quando você posta uma foto sua comendo pizza. Mas quando você falar que o direito da mulher é esse e o direito do homem é esse, você não tem like. Então, informação útil não dá like. Não está dando like. O que está dando like é você fomentar a discórdia. Não, mas se você falar hoje que mas a mulher tá errada por causa disso. Não, é porque o homem tá errado, é porque... Cara, é mais fácil, a galera gosta. Meu irmão, se eu entrar amanhã em gravar um vídeo rebaixando a classe masculina e exaltando os direitos das mulheres... Eu acho que você sai do Shadowman. O que acontece? Eu fico com cara de... esse cara é um advogado fodão, ele é um defensor das mulheres e ele tem meu apoio. Isso o público feminino vai pensar. Agora, se eu fizer isso defendendo os homens, eu sou praticamente execrado, banido. Agora, quando uma mulher advogada, ela toma essa postura de defender os homens, ela ganha o público masculino para ela. Ela ganha o público masculino, ela vai encher de like, ela vai ficar como uma referência. E muitas vezes essas pessoas não são referência de nada, porque eles têm discurso, mas não têm conteúdo jurídico. Eu já enfrentei algum desses advogados em processos, e às vezes a gente dá risada. Você olha no Instagram, bombado, gigante. Por quê? Porque é apenas conteúdo ideológico, não tem conteúdo jurídico.
Cara, trabalhar no judiciário hoje em dia, eu imagino que é uma loucura. Trabalhar nessa área, bater de frente com tudo que tá rolando, parece que o povo ficou doido, cara. Coisas simples têm que ser explicadas. Recentemente, nós atuamos num caso onde, em 2022, a criança foi espancada pela mãe. Eu fiz uma sustentação oral, o desembargador falou, olha, excelente sustentação oral, fantástico e tal. Mas nós não vamos mudar a guarda agora, não. Vamos deixar, porque o negócio aconteceu há muito tempo. Tá, a violência física aconteceu há 3 anos. Mas isso aconteceu 3 anos porque o processo vem se arrastando. O processo, tinha como provar naquela época. A gente entrou naquela época, mas ele vem se arrastando. E aí, mas não aconteceu mais nada. Peraí, mas e a violência psicológica? Ah, mas aí a gente está esperando o resultado do laudo. O resultado do laudo ainda não saiu. A criança continua sendo vítima. Então, você luta contra um sistema muito forte. Muito forte. Ah, mas todos os casos são assim? Não, tem casos que cai no bom senso de um juiz e ele reverte essa guarda imediatamente ao sinal de violência. Mas tem casos que não. Tem casos que não. Ah, então vamos esperar um laudo psicossocial. Nós ficamos 1 ano discutindo esse laudo. Por quê? Porque a juíza falava, a mãe tem condição de pagar. A mãe falava, não tem. A mãe entrava com recurso. Então ficava esse jogo de empurra. Isso demorou 1 ano. Essa criança já está sofrendo violência psicológica há 3 anos. Tem como reverter isso? Talvez não. Talvez não. Aí a culpa é de quem? Do judiciário. Eu tenho como cobrar isso do judiciário depois? Não. Tem uma seguidora aqui que mandou isso. Ó. Tem crianças que não são tratadas corretamente como criança, que sofrem como adulto. E ela, como uma psicopedagoga, né, ela vê isso com muita frequência, né? Que muito... E já começa com os pais dos pacientes, né? Sim. Então, assim, ela, inclusive, eu até convidei ela hoje para ela vir aqui conversar um pouco com a gente sobre isso também. Cara, você passar por uma violência quando criança, isso não vai sumir do dia pro outro. Isso deixa marcas. Aí tem uma questão. Nós temos feridas que doem, que não cicatrizam. Nós temos cicatrizes que nós usamos depois para curar outras pessoas, né? Que quando você tem uma cicatriz, uma dor que você passou, mas que curou, você pode usar aquilo de exemplo para ajudar na vida de outras pessoas. Mas uma criança, é muito difícil para ela cicatrizar aquilo, porque ela não tem maturidade. E aí aquela ferida não tratada vai para a adolescência e aumenta, e vai na vida adulta como ferida e não como cicatriz. Porque quando você é ferido, como você é ferido quando adulto, é mais fácil esse processo para você cicatrizar aquilo, mas a criança não. E aí, muitas vezes, ela nem sabe que tem aquela ferida. Mas a forma que ela trata o mundo, que ela trata outras pessoas, é reflexo da ferida que ela foi machucada ali na infância. É difícil, cara, porque eu conheço, já ouvi muito, assim, muitos relatos, ainda mais a gente que é na igreja, né, cara? Então a gente que trabalha com liderança, teve um período que eu parei de liderar casais, trabalhar com casais, porque não dá. A gente não só ouve, mas convive, vê tratamento com a criança, vê o tratamento e vê aquela criança com o tempo ela amadurecendo, né?